Bom, valendo, estamos aí na parte da associação de resistores ainda, agora especificamente a parte de dispositivos de segurança. Não tem muita enrolação, porque aqui nós também não temos muito o que enrolar, porque a gente já sabe bastante. Começou. Basicamente, nós vamos falar sobre os fusíveis e disjuntores. Professor, o que eu preciso saber? Muito fácil. Os fusíveis são dispositivos de segurança. Eles têm um valor específico de corrente elétrica que eles suportam. Uma vez que o valor da corrente elétrica ultrapassa o valor suportado, você então tem o fusível queimando. Existe um filamento ali dentro, veja essa figura aqui no meio, que dá para ver melhor, e esse filamento acaba se rompendo, porque com corrente elétrica maior, aumenta a agitação ali das moléculas, então acaba rompendo o fiozinho. Tá? Já o disjuntor, ele já tem uma pegada mais eletromagnética. Não será nessa aula que eu vou te explicar com mais detalhes a parte magnética. Apenas você precisa saber que ele também tem um valor de corrente elétrica que ele permite passar no máximo, e uma vez que ultrapassa esse valor, ele cai. Cai no sentido que desliga o disjuntor. Então ele acaba caindo. Então você vai ter que ir lá e tac, religar o disjuntor. Fechou? Então, o que são fusíveis e disjuntores? Dispositivos de segurança. Não são dispositivos para queimar o aparelho. Justo pelo contrário, justamente o contrário, para proteger o seu aparelho. Então, por exemplo, você foi do Paraguai, trouxe um som 110 volts, instalou em casa em 220 volts. Antes de queimar toda a placa-mãe do seu som, que já custa praticamente mais do que o próprio som, se você for mandar arrumar, essa é a regra de hoje em dia, é mais barato comprar novo do que mandar arrumar, você tem lá um fusível que queima. Mas aí tem que tomar cuidado, tem que ser um eletricista, aí uma loja de eletrônicas de confiança, porque esses fusíveis são extremamente baratos. Então, para tu desmontar algo muito eletrônico, demanda tempo. Então, você tem aí o custo técnico, o custo da hora do técnico, que por vezes é mais cara do que o próprio fusível. Então, o que as empresas fazem? Acabam sugerindo, por vezes, trocar a placa-mãe de algo, por exemplo, porque é um custo técnico muito alto para trocar um fusível. É um exemplo que estou dando, tá? Vamos nós. Sem mais enrolação, já estamos no exemplo, tá? Exemplo 1. Na figura, nós temos ali o seguinte. A figura representa o esquema de um circuito residencial área, dormitório, banheiro, no qual deverão funcionar simultaneamente o chuveiro e o aquecedor. O chuveiro é o C e o aquecedor é o A. São as letras que ali estão. Sabemos que os aparelhos têm resistência elétrica de 10 e 20 ohms. Já vou notar porque é importante essa informação. A resistência do chuveiro, 10. E a resistência do A, que é o aquecedor, 10. A outra é 20. Tá aí, os dois valores de resistência. O que o problema quer? Dê um disjuntor. Determine o disjuntor de menor corrente nominal de pico a ser inserido em D. Bom, o valor, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Essa expressão, o menor valor de corrente nominal, é o valor imediato à sua necessidade. Já vou te mostrar, vamos lá. Inicialmente, dá para ver claramente que aqui é o ponto, por exemplo, laranja, aqui é laranja, aqui é laranja, tá? Então, se eu pegar aqui e falar assim, esses 3 pontos são iguais? Sim. Se eu falar que, por exemplo, aqui é vermelho, aqui é vermelho, aqui é vermelho, dá para eu afirmar sem medo de ser feliz que tanto o aquecedor quanto a nossa ideia de chuveiro estão em paralelo. Ou seja, tanto o chuveiro quanto o aquecedor estão sujeitos a 220 volts. O que eu faço? Marco aqui, 220 volts, e aqui também marco 220 volts. Ok? Ok. O que eu vou fazer? Vamos lá.
Para eu saber a corrente que passa pelo disjuntor, dá bem fácil de enxergar que é a corrente total. Então, eu vou encontrar a corrente de cada elemento, faço a soma, acho a corrente total. Vamos fazer um URI no aquecedor. Vamos lá. URI no aquecedor é igual a R vezes I. U, 220. O R é 20. E o I eu estou procurando. Então, vai ficar 220 por 20 é a mesma coisa que 22 por 2. 22 por 2... Nós temos aqui, então, 22 por 2 igual a 11 amperes. Belezinha? Tranquilo. Deixa eu só ver aqui qual foi a pergunta ali para eu responder. Prof, a gente nunca vai considerar se o disjuntor vai ter alguma resistência? Não, não tem. Nós desconsideramos a resistência do disjuntor, tá? Nesse momento, disjuntor, fusível, eles são elementos que estão ali para proteger. Você não coloca ele em xeque, tá? Bom, então nós já temos que a corrente 1, que é a corrente que passa por A, vale 220 por 20, 11 amperes. Bom, aqui por lógica, já dá para mais ou menos ter uma lógica. Como a DDP é a mesma e a resistência caiu pela metade, a corrente dobrou. Vamos fazer essa lógica aqui no cantinho, porque é importante saber lógica. Vamos lá. DDP é igual a resistência vezes corrente. Se a DDP é a mesma e a resistência caiu pela metade, se a resistência cai pela metade, a corrente dobra, porque são inversamente proporcionais, tá? Então, veja, a DDP é a mesma, então é uma constante. Resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Então, nós temos ali que a corrente elétrica vai de 11 para 22 amperes. Professor, eu fiz um URI. Não, se tu fizer um URI, vai ficar 220 por 10. Simplifica, 22. Dá na mesma. Então, eu sei que a corrente que passa por A vale 11, por C vale 22. Logo, a corrente total é a soma das duas. Qual é a soma das duas? 11 mais 22. É isso? É, né? 11 mais 22, a corrente total, que é o I, vai dar 33 amperes. Vamos lá. Qual disjuntor eu uso? Será que eu vou usar o de 30 amperes pela expressão menor valor de corrente nominal? A resposta é não. É o menor valor imediato, é o menor valor que lhe dá segurança. Se você usar de 30 amperes, o disjuntor vai desarmar toda hora, o disjuntor vai cair toda hora o disjuntor cai. Então, o que tu faz? Tu vai usar o primeiro valor necessário para que não caia mais. O primeiro valor que tu vai usar para não cair mais é o valor imediato, que é o menor valor de corrente nominal de pico. É o teu primeiro valor acima de 33. Então, o primeiro valor acima de 33 é 40 amperes. Por isso que a resposta certa é letra D, 40 amperes. Beleza? Então, vamos lá. Tem uma questão que eu adoro resolver, que é essa daqui, ó. Essa questão já serve como revisão. Vou resolvê-la rapidinho, porque ela já entra como revisão também. Vamos lá. O que eu quero? Os fusíveis F1, F2 e F3 do circuito abaixo suportam no máximo uma corrente de 5 amperes. Então, os fusíveis são aqui, ó, 1, 2, 3. Os maiores valores que eles suportam são 5 amperes. Passou de 5 amperes, eles queimam. Menos de 5 amperes, eles ficam. Tá de boa. Pode passar que eu tô de boa, tô no stand-by, sem problema. Então tá bom. O que eu vou fazer? Vamos lá. O problema quer que eu fale, fechando o interruptor, quais fusíveis se romperão primeiramente? Resumindo, quais são os fusíveis que queimam imediatamente na hora, né? Primeiramente, imediatamente, a hora que eu fechar o interruptor. Bom, algumas pessoas não enxergaram o interruptor. Cadê o interruptor? Tá aqui embaixo. Ó. O interruptor tá aqui embaixo. Olha lá. Aqui tá o interruptor. Ó. Fechei. Bom, a partir do momento que você fechou o interruptor, haverá uma corrente elétrica rodando no circuito. O que eu faço? Não existe um segredo. Existem resoluções. De tanto eu resolver, eu acabo enxergando algumas saídas. Então, por exemplo,
Não que seja necessário sempre, mas é muito bom para alunos que têm bastante dificuldade reduzir bastante o circuito. Essa redução pode ser que seja necessário até chegar no resistor equivalente, mas não é uma regra. Não que sempre você tem que fazer isso, mas normalmente é bom para quem tem dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, dar nomes para os pontos. Os pontos extremos que estão aqui, ó, veja. A fonte, aluno, tá aqui, ó, que é a fonte. Aqui onde nós aplicamos a diferença de potencial, ó. Aqui tá a danada. Veja que para o lado direito, o ponto B está aqui, e para o lado esquerdo, o ponto A está aqui. Então, na verdade, se eu quero fazer uma graça, né, uma graça muito sapeca, a fonte está entre A e B. A fonte está entre A e B. Ou seja, a DDP total vale 72 volts. Tá. O que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ó, que eu estou apontando, ele não pode ser B nem A. Por que ele não é A? Porque tem um resistor. Por que ele não é B? Porque tem muitos resistores. Então, esse ponto aqui é outro qualquer, por exemplo, C. Veja, o que o problema quer? Qual fusível queima primeiro? Então, a minha função é achar as correntes que passam pelo fusível. Só que a grande ideia é, o fusível não atrapalha, o fusível não tem a resistência, o fusível não vai atrapalhar em nada. Então, para eu saber a corrente que passa em cada fusível, eu tenho que descobrir a corrente que passa por cada resistor que está em série a esse fusível. Então, se eu encontrar a corrente que passa pelos resistores 2 e 2, eu acho a leitura do fusível. Se eu encontrar a corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 ohms, eu vou encontrar a leitura do fusível. Então, eu vou à caça das correntes elétricas. O que eu faço? Esse 2 com esse 2 aqui em cima estão dando sopa. Como eles estão em série, 2 mais 2, pimba, 4. Já fiz a simplificação. Só que agora vem aquela parada. Tu pode fazer a soma dos inversos, o valor pela quantidade quando os valores são iguais. Eu posso fazer de 2 em 2 o produto pela soma. Vai depender de vocês. Outra coisa, se eu pegar o método dos valores, tem que tomar cuidado. Não precisa ser o primeiro e o segundo resistor. Estando em paralelo, pode ser o primeiro e o quinto, o primeiro e o quarto, o primeiro e o terceiro, não precisa ser o primeiro e o segundo, tá? Então você pode pegar qualquer resistor que esteja em paralelo. Você pode usar as técnicas aos pares ou o valor pela quantidade. Por exemplo, o valor é 4, a quantidade vale 2. Eu posso fazer 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, eu arranco esses dois resistores e chamo de 2. Veja que agora eu tenho somente 2 resistores entre C e B. Então, ainda eles estão em paralelo. O que eu vou fazer? Serei ousado. Eu vou achar a resistência equivalente desses 2 resistores. O de 2 e o de 6. Tá, o que eu sei? Como são 2 resistores, dá para eu fazer o produto pela soma. 2 vezes 6... 2 mais 6, ou seja, 12 sobre 8. Vocês que gostam de vírgula, quanto que é 12 dividido por 8? Parabéns para todos, 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar esses 2 resistores e no lugar desses 2 resistores, vou colocar apenas um único de 1,5, que foi a conta que nós fizemos agora aqui no lado direito. Tá? Uma vez que o resistor D3 está em série com o de 1,5, eu posso... Opa, foi sem querer. Eu posso achar a resistência equivalente. Vou fazer aqui. U igual a resistência equivalente vezes a corrente. A DDP total com a chave fechada é 72. A resistência equivalente é 3 mais 1,5, ou seja, 4,5.
Se eu fizer 72 por 4,5, vai ficar quanto? 72 por 4,5. Tem alguém aí? Quanto é 72 por 4,5? Moleza. 16. Então, olha só, turma, o que vai acontecer agora. 16 amperes é a corrente total. Mas, como os resistores de 3 e 1,5 estão em série, é a mesma corrente que passa aqui, ó. É a mesma corrente que passa aqui. Então, essa corrente também vale 16 amperes e essa aqui também vale 16 amperes. Só que olha só o grande pulo do gato. A DDP entre A e C é a mesma DDP sobre o resistor de 3 ohms. U entre A e C é igual a R vezes I. U entre A e C é igual a R, que vale 3, vezes o I, que vale 16. Ou seja, a DDP entre A e C é 3 vezes 16, que é 48 volts. Então, aqui tem 48 volts. Vamos pensar, turma. Se a DDP total vale 72, quanto falta para nós completarmos 72 se o primeiro valor é 48? Bom, é só eu pensar. Qual é o valor que somado a 48 dá 72? Moleza? Esse valor chama-se 24 volts. Se você gosta de lógica, poderia ter feito assim, ó. Olha lá. P é igual a I vezes U. Como em série esses dois resistores têm a mesma corrente, a potência é diretamente proporcional à DDP. Como você vai de um valor de 48 para 24, você está vendo aqui que a DDP diminui, né? Ah, professor, o que acontece? Aí tu fala assim, pá, mas o que eu faço? Bom, ou tu faz de novo um URI, ou tu faz por lógica de DDP também, né? Tem muita coisa aqui, ó, potência, dá para fazer URI, dá para fazer piriri, aí vai depender muito da questão, tá? É que eu digo, não se apeguem à equação Pio ou URI. Pausa. Ah, Pio não deu certo. Por quê? Porque a corrente é a mesma, a DDP travou, não tem potência. Pega a URI, vamos ver URI, ó. Vamos fazer por lógica URI. Ah, a corrente é a mesma. Ah, agora vai dar, ó. A resistência foi de 3 para 1,5. Então a resistência baixou pela metade. Então a DDP baixa pela metade. Por isso que 24 é o novo valor. Ah, eu pensei que 72 é o total, aqui já foi 48, então aqui fica 24. Ah, eu fiz URI, R vezes I, 1,5 vezes 16, dá 24, dá 24. Tudo isso dá 24. É o que eu sempre digo, não adianta ficar bitolado, tem várias maneiras de enxergar os valores. Feito isso, turma, agora eu vou voltar. Olha só que loucura agora. Agora eu vou voltar. Voltando. Quer ver, ó? Vamos voltar. Voltando, vamos voltar. Voltei. Vamos voltar tudo. Voltei. Aqui. Estou no desenho primário. Olha lá. Eu sei que a corrente total são 16 amperes. Beleza. Eu sei que entre C e B vale 24 volts. Então, todo mundo que estiver entre C e B está sujeito a 24. O resistor de 4 ohms está entre C e B, 24 volts. O resistor C está entre C e B, 24 volts. Aqui tem que tomar cuidado. A linha superior está entre C e B. Só que a linha superior é de dois resistores em série iguais. Tem mesma corrente, mesma resistência, então terão a mesma DDP. Então eu posso fazer uma pergunta assim, bem CDF. Quais são os dois valores iguais que somados dá 24? Opa, 12 volts, 12 volts. Agora, o que eu faço? Vamos pegar, por exemplo, esse resistor aqui. Qual? Esse aqui, ó. Esse resistor, se eu fizer um URI nele,
que eu faço? Eu acho a corrente. A DDP é 24, a resistência vale 4, 24 por 4, 6 amperes. Então, no fusível 1, passam 6 amperes. A próxima conta, na figura 2, no fusível 2, vasure no resistor 2, 24 por 6, 24 por 6, 4 amperes. Então, aqui passa 4 amperes. Aqui a mesma coisa, ó, 12 por 2, 6. Então, aqui passa 6 amperes. Os dois fusíveis que queimam simultaneamente são os fusíveis F1 e F3. Porque lembra que o nosso fusível suportava 5 amperes e imediatamente aqui, ó, eles queimam os dois fusíveis porque está passando 6 amperes. Então, logo ele vai queimar, tá? Bom, eu já espero, né? Entendo que a parte da associação de resistores não é tão simples, mas nós já fizemos aí um volume grande de exercícios e já, querendo ou não, quanto mais exercícios tu faz, tu vai criando uma amplitude visual aí, né? Tu vai aí fortalecendo, né, a nossa visualização. Então, a resposta certa, deixa eu voltar ali. Resposta certa é a letra C. Os fusíveis 1 e 3 queimam simultaneamente por primeiro. Pum, queimaram-se os dois fusíveis. É isso, tá? Não temos mais muito o que inventar, não. Fechamos aí a nossa aula de fusíveis e disjuntores, beleza?